família, todos que estão aqui na nossa retaguarda, intercedendo, e o povo de Deus que venceu as viroses, as gripes, e estão aqui para adorar o santo nome do Senhor. Amém? Provérbios 30, 33. Todos que forem encontrando vão dizendo amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos que estão acompanhando de casa também, que o Senhor abrace a sua alma nesta noite com refrigério do Santo Espírito de Deus, trazendo alegria para o teu coração e milagre para a tua casa. Em nome de Jesus, as missionárias que estão ali em Londres, acompanhando também este culto abençoado, recebam força para continuarem marchando até chegar ao reino da glória de Deus. Amém? Provérbios 30, 33, diz a palavra do Senhor. Porque o espremer do leite produz manteiga, e o espremer do nariz produz sangue, e o espremer da ira produz contenda. Podeis tomar o vosso assento. Em concordância com as orações que já foram feitas, Senhor, toma nossa vida, o coração e o sentimento do teu povo, em nome de Jesus. Amém? Fica assim, sabe? A gente se sente tão distante, os irmãos lá atrás. Eu tenho que fazer assim para vê-los. Eu vou começar a usar binóculo daqui para poder enxergar o rostinho de vocês. Tem como chegar mais para frente? Por favor? Glória a Deus. Por que vocês gostam de ficar tão lá atrás? Por que gostam de ficar se escondendo? Essa igreja não é tímida. Essa igreja tem explosão de glória. Oh, aleluia. É uma rápida reflexão. Eu estava pensando, na oração, a gente tem o costume de levantar as mãos, e a palavra do Senhor diz que devemos levantar as mãos sem ira e sem contenda. O povo de Deus aqui nesta igreja sempre são ensinados a encerrar assuntos que não agregam em absolutamente nada de benefício para a nossa vida espiritual. Quem já está atento diz: eu estou. A palavra de sabedoria nesta noite é para nos alertar uma vez mais acerca da questão comportamental e cristã, para que isso não interfira na nossa comunhão e na nossa salvação em Cristo Jesus. Este é um culto de doutrina. Existem algumas igrejas que nem falam mais essa palavra, porque a palavra doutrina, ela já dói no ouvido de algumas pessoas. Outros já levam a doutrina somente para o estereótipo, para a indumentária e para os costumes. Mas nós aprendemos que a doutrina da palavra também gera sã doutrina para o corpo. Essa igreja prega a doutrina da palavra e a doutrina para o corpo, porque a doutrina para o corpo é gerada pela doutrina da santa palavra de Deus. A Bíblia nos mostra vários exemplos desse espremer do leite, desse espremer do nariz que produz contenda. É por isso que a Bíblia diz que na multidão de conselheiros cessará a contenda. Quando tem conselheiros dirigidos pelo Espírito de Deus, ele não deixa com que o assunto ruim, tóxico, se prolifere, causando assim prejuízos e danos para a obra de Deus e para as vidas, famílias, departamento, liderança, convenções, grupos. Uma pessoa bem posicionada, quando ela tem uma sensibilidade de detectar quando algo é maligno. Ontem eu recebi uma ligação de uma pessoa que estava muito chateada com outra pessoa. E teve um momento durante essa ligação que eu percebi que essa pessoa foi tomada por um espírito ruim. E ela começou a disparar palavras que não condizia com o perfil dela. Na hora, Deus me revelou que era demônio usando a boca da pessoa. E era crente. E eu disparei pelo telefone, em nome do Senhor Jesus: espírito imundo que incorporou nessa vida agora, saia dela, em nome do Senhor Jesus o Cristo. Sai! Logo ela voltou o seu aspecto normal de falar. Nós temos que tomar muito cuidado com este pequeno membro que carregamos em nossa boca.
O mau uso deste pequeno membro causa um estrago infernal na sua própria vida e também na vida de outras pessoas. Eu já contei aqui nessa igreja, eu sei que tem irmãos que têm ciência desse testemunho, mas eu vou contar novamente. Eu estava numa cidade e uma irmã estava com câncer terminal e ela estava sendo cuidada pela sua própria irmã. Tem gente que pode estar lembrando e outros que não conhecem esse testemunho. E ela foi para o círculo de oração fazer um pedido de oração. Olha, eu não posso vir para o culto à noite, mas aqui no círculo de oração eu me sinto à vontade para pedir oração às irmãs, para orar pela minha irmã. Deus, prepara e leva. Por isso que quando Deus olha para Jeremias e diz assim: você está vendo o que, Jeremias? Ele disse: eu estou vendo uma vara de amendoeira. Aí Deus fala: viste bem. Deus gosta de gente que enxerga bem e escuta bem e fala bem. Uma pessoa que enxerga bem, escuta bem e fala bem, não é uma pessoa influenciada por ninguém. Ela não distorce o que ouve. E quando está ouvindo alguma coisa, usa uma peneira bem fininha, porque não ouve apenas com a sua audição carnal. Ela escuta com o ouvido espiritual bem aguçado, para entender bem o que é que está acontecendo e fazer a leitura correta daquilo que ele está sendo receptor naquele momento. Então nós temos que usar o discernimento espiritual, que é um dom maravilhoso, e esta igreja precisa pedir cada vez mais a Deus, e vocês aí de casa também, o dom de discernir. A Bíblia diz que tem gente que discerne tudo e de ninguém é discernido. É aquela pessoa que está sentindo, que está vendo, que está observando, mas ela está ali naturalmente. É que nem uma frase que eu ouvi hoje: olha, simplesmente, mesmo que eu esteja certo, eu peço perdão, saio de fininho, mas vou mudando as trancas das minhas portas. Porque você vai vendo que a pessoa que conversa demais não é digna de confiança. Você não perde o amor pela alma da pessoa, mas você acende o radar do discernimento para que você não venha tirar a sua paz por questões alheias que em nada causam benefícios para a sua vida física, emocional e espiritual. A palavra do Senhor nos ensina a remirmos o tempo, aproveitar bem o nosso tempo para buscar mais a Deus. Uma igreja de oração, uma igreja revestida, uma igreja que consagra, que jejua, que evangeliza, que busca a face do Senhor, é uma igreja diferenciada. Ela não escuta de forma aleatória como todo mundo. Ela olha para dentro da alma com um olhar penetrante do Espírito de Deus, e você vai detectando que ali existe algumas situações malignas e também o lado clínico, porque não é só o lado maligno, tem gente que também precisa de um tratamento no lado clínico, porque ainda tem muitos bombardeios na mente, no coração, na questão comportamental que precisa ser tratada. Só que esse maior tratamento que nós precisamos, a palavra de Deus é completa para nos dar. Eu vejo pessoas dizendo assim: a minha criação foi assim, o meu passado foi assim. Eu conheço tanta gente que assistiu chacina dentro de casa, que foram violentadas, que sofreram duros golpes, e nem por isso se utiliza desses passados horríveis para se tornar uma pessoa tóxica e ruim. Muito pelo contrário, essas pessoas pegam toda essa experiência triste do passado e quer ficar cada vez mais distante de tudo aquilo que tornou a sua vida atormentada no passado. Porque a palavra do Senhor, quando entra na nossa corrente sanguínea, ela mexe nosso caráter e nos ensina. Olha o que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Coríntios, dizendo: vocês se juntam, mas não é para melhora, vocês se juntam para piora. Nós estamos aqui reunidos na casa de Deus, e os ouvintes da palavra do Senhor em casa, escutem, a partir do momento que a presença de Deus gerencia o nosso campo emocional, não estamos isentos de muitas vezes recebermos algum tipo de bombardeio na nossa vida para tentar nos amargar, nos entristecer, até mesmo nos irar.
mas a palavra nos ensina que devemos melhorar. E o ponto de partida também é a língua, porque a Bíblia diz que o que contamina é o que sai da nossa boca. A palavra do Senhor nos dá vários exemplos de um mau conselheiro causar um grande estrago até na história. Eu estava me lembrando aqui de Davi e Saul. A palavra do Senhor, no livro do profeta Samuel, capítulo 18, do 7 até o 14, a Bíblia diz que as mulheres, quando Davi entrou na cidade juntamente com Saul, elas começaram a cantar uma cantiga de pirraça. Tudo bem que o povo estava alegre, o povo estava feliz por ver a vitória, né, dos reis, do rei e dos seus soldados. Porém, o coração de Saul já estava inflamado, já doente. Saul era um doente. Saul era uma pessoa que no passar do tempo ele foi ficando um crentezinho miserável, ruim, um crente ruim. Um crente que queria fazer as coisas do jeito dele, mas ainda queria a bênção de Deus em seu benefício. Presta bem atenção. A partir do momento que saímos da posição que Deus nos colocou, nós perdemos a sua bênção. Não adianta forçar. Pode ter até poder. Pode ter até poder aquisitivo, influência, amigos, autoridade terrena, mas sem a bênção de Deus não vai para lugar nenhum. A Bíblia diz que é de mal a pior. É assim que os homens maus e enganadores vão caminhando. É muito importante. Eu vou terminar o testemunho da irmã. Ela pediu oração e falou assim: "Oh Deus, prepara e leva. Oh Deus, cura, porque eu não aguento ver ela soltando pedaços de dentro dos seus órgãos para fora." A dor da morte é triste. Você assistir uma pessoa agonizando é muito triste. Aí uma fofoqueira, porque tem fofoqueira na igreja? Tem fofoqueiros na igreja? Olha, irmãos, eu não acredito que exista um crente, um fofoqueiro crente. Existe um fofoqueiro? Não, existe um fofoqueiro crente. Mas existe um crente fofoqueiro? Uma pessoa crente cristã, é uma pessoa fofoqueira? Deus tem filhos fofoqueiros? Respondam. Deus não tem filhos fofoqueiros. Uma pessoa fofoqueira ainda precisa se respeitar a altura e a envergadura de uma filha e de um filho de Deus. Uma pessoa que já foi queimada pelo sol da justiça e a palavra de Deus já entrou na sua vida, ela não é dado a fofoca. Alguém lê aí, por gentileza? Glória seja dada ao nome do Senhor. Levítico 19, 16, em alto e bom som, com firmeza. Levíticos 19, 16. Glória a Deus. Você aí de casa também pode acompanhar essa leitura. Levíticos 19, 16. Em qualquer parte da Bíblia Sagrada, Deus condena essa prática. Não andarás com mexeriqueiros do teu povo. Não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Quem está? Ele está dando uma voz de comando aí, que nós não devemos. Não é só fazer o mexerico. A Bíblia está dizendo que não deve andar com quem faz. Mexeriqueiro e fofoqueiro é a mesma coisa. Quem está ouvindo diz amém. O mexeriqueiro e o fofoqueiro é o embaixador de Satanás. Ele não trabalha a favor da obra de Deus, ele trabalha contra. Alguém que trabalha a favor do crescimento da igreja do Senhor, da salvação e da libertação das almas, não é dado a mexericos e nem a fofocas. O seu celular não é utilizado em parceria com Satanás.
Tudo na sua vida é voltado e inclinado para glorificar a Deus. A sua boca, os seus olhos, a sua vestimenta, o seu jeito de andar, de falar, de se comportar, de gerir o seu cotidiano. A Bíblia diz que tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Será que as palavras que saem da minha boca estão glorificando ao meu Deus? Eu não estou falando do achismo de gente sem honra. Eu estou falando do meu relacionamento com Cristo. Se eu hoje declaro serva dele, eu não posso mais ter as práticas do velho e da velha mulher. Nascemos de novo. E nesse novo nascimento está embutido um novo caráter, que chamamos de caráter cristão. O caráter de Cristo, a mente de Cristo, renovada pelo entendimento de quem verdadeiramente absorveu a inerrante Escritura Sagrada para pôr em prática um comportamento digno de honrar o Senhor, que é o que evangeliza bem. As pessoas vão olhar para nós, elas podem até nos criticar, mas o Espírito de Deus, ele traz a sua luz até na nossa face. Nós transmitimos a paz de Cristo. É uma verdade que muitas vezes confronta, mas é inegável e imutável. A verdade de Deus nunca vai mudar para benefício, nem para trazer, sabe, a conivência. As pessoas que querem andar de modo desregenerado, promíscuo, carnal, seguindo assim os estímulos das suas concupiscências e das suas cobiças. Deus não está aqui para ser comandado por ninguém. Eu estou aqui porque Ele está deixando eu viver, porque Ele me deu o privilégio de atravessar a cidade, entrar aqui no seu santuário para glorificar o seu nome, e eu devo me sentir muito privilegiada por isso. Então a carniça do passado, a carcaça do passado deve ser sepultada com toda a sua bagagem de mau costume, porque Jesus entrou na nossa vida para que a gente seja, para que sejamos pessoas melhores, pessoas honestas, pessoas amigas de verdade, não dadas à inveja, nem à fofoca, nem à contenda. Nós fazemos parte do esquadrão antibombas de Jeová. Nenhum filho e nenhuma filha de Deus anda de mãos dadas com Satanás. Não adianta abrir a boca e dizer: eu te amo, Jesus, mas tem um caso com o diabo. Jesus não vem buscar uma noiva que tem amantes. Ele vem buscar uma noiva que é fiel a Ele. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Ele vem buscar gente íntegra, que eu tenho certeza que muitos chegaram só aos pedaços, e até agora, quem sabe, Jesus está colando os pedaços de tantos nós. Mas a sinceridade abre a porta e dá precedentes para uma mudança radical na nossa vida, rumo à vitória total. Porque Deus chamou a gente para a felicidade e para a paz. Mesmo vivendo em guerra dentro de nós, temos uma paz que transcende, inexplicável. Nós às vezes acordamos assim, queremos logo abraçar a nossa Bíblia, ouvir louvores, ouvir a palavra do Senhor. A nossa alma chama, pede para ficarmos perto de Deus. Eu não sei como alguém consegue respirar, se alimentar, dormir e viver longe da presença do Senhor. É por isso que a depressão está sendo chamada de a doença do século, porque as pessoas estão buscando uma falsa felicidade, uma falsa paz. Elas estão chorando e você está convidando para a mudança de vida, mas elas não querem. Olha, eu estou sofrendo muito, mas hoje não, viu? Eu ainda tenho umas coisinhas para resolver. Eu só quero mesmo receber a bênção de Deus, como se eu estivesse indo a um caixa eletrônico sacar uma bênção e gastar lá nas gandaias. Depois que eu me acabar, eu volto de novo. Eu estava num lugar onde tem pessoas que frequentam igreja e frequentam lugares onde demônios são invocados. Adianta as lágrimas dessas pessoas. Pessoas que frequentam igreja há muitos anos, mas não sabem o que elas querem. Elas estão na condicional. Ah, se alguém pisar no meu calo, eu desvio, saio da igreja e volto lá para o catimbó.
Ah, se eu ouvir alguém que falou alguma coisa de mim, eu vou pedir para sair do grupo, eu vou pedir para sair da igreja. Nunca foi crente. O crente, ele pode até ficar abatido, ele pode até ficar triste, mas jamais ele desconta no seu relacionamento com Deus aquilo que fizeram com ele. A partir do momento que você tem um entendimento qual é o seu lugar em Deus, e para onde você está indo, e onde você quer chegar, e onde você está determinado a chegar, acabou para Satanás. Ninguém te para, ninguém te derruba, ninguém te desestimula, ninguém te paralisa mais. Acabou esse cativeirozinho de gente doentinha. Anos e anos dentro da igreja ainda é doente. Eu não estou falando de doença de ordem física. Eu estou falando de doença no caráter. Será possível? Uma vez, eu estava fazendo um atendimento e uma mulher dizia: meu marido é um monstro. Ele é horrível. Eu sou torturada, missionária. Por isso que a gente tem que sempre ouvir o outro lado da moeda também. Ver o outro lado da moeda. Porque tem gente que até chora, mas é o diabo chorando ali. E você precisa ter aquele raio-x de Deus para escutar e ficar vendo, sabe, pedindo ao Espírito Santo ali para lhe dar a direção, a revelação. Porque o espírito do cinismo às vezes incorpora. Uma vez um camarada não, que nem é meu camarada, ele sai por aí procurando talentos para transformar pessoas em atores e atrizes de novela. Ele deu uma, como é que chama? Podcast, é? Ele falou que o lugar mais fácil de encontrar atores e atrizes são nas igrejas. Ele disse assim: eu acho impressionante como esse povo chora. E chora assim com aquela coisa parecendo que é de verdade mesmo. Daqui a pouco você pega fazendo pior do que eu, que eles chamam de pecadores. Mas ainda bem que tem os de verdade. E Paulo disse que ia manifestar as tranqueiras para que os de verdade se destacassem. Ainda bem que não está tudo esculhambado e nem perdido. A verdadeira igreja ainda está na terra. Quem faz parte dela, dê glórias a Deus. A verdadeira igreja ainda está aqui. Aí a mulher começou a falar: ore pela minha irmã, ou Deus prepara e leva, ou Deus cura. Aí uma fofoqueira chegou e disse assim para o filho da moça que estava enferma: tua tia estava lá, espraguejando a tua mãe, dizendo: tomara que morra logo, que eu não aguento mais. Ó, pegou a história e distorceu tudo. O menino logo quis pegar uma arma para matar a tia e atirou nela. E ela não morreu por pouco, por causa de gente que espreme o nariz até sair sangue, que espreme o leite até virar manteiga. Tem pessoas que é infeliz na vida, e a sua alegria, a sua felicidade vai incomodá-la, porque Lúcifer está sendo o seu gerente. Mas quando você tem a presença do Espírito Santo, pode o pau estar quebrando, o mundo virado de cabeça para baixo, você clama, você ora, mas você não perde a alegria da salvação, você não perde o ânimo de vir para a igreja, você tem felicidade na sua vida. É algo inexplicável. As pessoas ficam doidas, enlouquecidas, perguntando: mas como? É o poder de Deus, é a palavra de Deus. Tem gente que olha assim: já morreu? Morreu? Não, tá vivona, tá vivão ali, ó, dando glória a Deus. Ó, tá, todo mundo tá vendo que tá vivo. Ainda respira. Não ande com mexeriqueiros. Não ande com gente invejosa. Não ande com gente faladeira. Não precisa ficar de mal. A paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Se precisar de tu, tu ajuda. Se tu precisar também, não tem por que não estender a mão. Mas boca fechada, porta fechada. Não confia. Um dia, uma irmã me deu um abraço. Aí a marca do batom da irmã ficou aqui no meu rosto. Aí chegou uma desassuntada e falou assim: eu não sabia que você usava. Não, foi o abraço da pintada ali. E falando em pintada, eu vou contar um testemunho aqui. É porque tem pessoas que é tipo
aqueles endemoniados lá da Babilônia ficava caçando Daniel, porque Daniel era íntegro. Daniel era um menino crente. Como eu costumo dizer, não ficava se esfregando nos becos da Babilônia. Aí os invejosinhos ficavam assim, a gente tem que caçar alguma coisa para falar desse crente. Ele é muito certinho, ele é muito direitinho, talentoso, ele tudo que faz vai para frente. Qual o segredo dele? Descobriram que ele orava 3 vezes por dia. Se alguém quiser te condenar ou te acusar de alguma coisa, que seja porque você é crente, porque você ora, porque você busca, porque você faz a vontade de Deus. Nunca queira ser conhecido como uma fofoqueira, um fofoqueiro, um mexeriqueiro, levantador de contenda. Pode até lhe chamar de doido, de maluco, de exagerado, mas tem que ver as virtudes de Deus em ti. Aí procuraram acusar de toda forma, porque tem gente que é tão sem honra que ele não consegue ver o outro se destacar e vencer e ser abençoado. Ele tem que armar alguma conspiração para tentar denigrir a reputação do outro, porque não tem amor. Você que diz assim, essa missionária não prega amor, eu estou pregando amor. Porque a pregação de amor é a pregação que fala a verdade, que confronta esse câncer maligno do pecado. Eu já falei uma vez e vou repetir. A lepra antigamente era uma doença que não tinha cura. E eu descobri, através de algumas coisas que eu ouvi, que ela arrancava as digitais das pessoas. Então, quando a pessoa deixa o pecado lhe dominar, ela perde identidade. Se colocasse o dedo na carteira de identidade para poder deixar ali quando a gente vai fazer a identidade, não aparecia digital nenhuma, porque a lepra comia as digitais dos dedos. Ela comia as orelhas, ela comia as juntas. Então a audição ficava ruim e a pessoa jamais tinha condição de dobrar os seus joelhos para orar. Porque, como diz aqui no Nordeste, os mocotós eram comidos. Então o pecado faz isso. Ele suga o seu desejo de buscar a Deus. Se torna oco, vazio, sem sentido na vida. Não consegue mais escutar a palavra que corrige. Não tem mais aceitação às correções do Pai Celestial. Perde a identidade, se torna uma pessoa influenciável por qualquer bagaço que aparece. E eu vi um rapaz de 21 anos, falou comigo esses dias assim. Eu não vou dizer o nome do lugar porque o povo está assistindo da cidade. Aí ele falou assim: missionária, eu tenho 21 anos. E o menino era bom de bolso, viu? Que ele era herdeiro do avô que não sei o que lá do ouro. O pai dele era herdeiro do avô dele, que era fulano de não sei o que lá do ouro também. E disse que o menino tinha cada pepita enorme de ouro. Já estava todo arrumado financeiramente. Só que ele chegou para mim e falou assim: missionária, eu quero que a senhora ore para Deus preparar a minha esposa. Eu falei: como é que você quer a sua esposa? Ele falou: eu quero uma moça de doutrina. Eu digo: o que é uma moça de doutrina? Uma moça honesta, crente, boa filha, de oração, temente a Deus e que tenha bom costume. Sabe por quê, missionária? Eu entro na igreja, aí eu vejo aquele meio mundo de menina, tudo igualzinha. Cabelinho igualzinho, a sobrancelha, tudo pintadinha, a mesma coisa. Aqueles bicos assim, ó, alumiado, parecendo que passou óleo de comida. Eu acho feio. E tudo liguentazinha, tudo chicletinha. Eu fico assim, eu falei: Jesus, será que não vai ter nenhuma diferente aqui para eu casar com ela, não? Aí eu fico olhando, me dá um desgosto. Eu falei assim: nem tudo está perdido. Ainda tem um rapaz que aprecia moça que tem um comportamento e um visual diferente dessa coisa podre que estão inventando do gospel aí. Ele não gosta de chicletinha gospel, não. Aí eu vou lá no Instagram, fico vendo as jovens que estão lá no meu Instagram, tudo estragada. Aí eu falo: acabou-se, vou ficar velho sem casar, porque não tem mais moça de doutrina. Eu digo: vai lá em 7 de setembro que o problema pode ser resolvido. Eu dou um jeito nisso. Vou ficar orando até lá, 7 de setembro, ele está aqui. Eita, papai. É porque eu acho bonito, missionária. As irmãs assim, aqueles cabelão, aquela roupa composta. Eu tiro os olhos. Já sou velha. Brincadeira.
Então, é assim, irmãos. Ainda tem pessoas, ainda tem meninos, rapazes, que apreciam aquelas crentes que brilham, o brilho do Espírito de Deus, que não está querendo pousar de gatinha sedutora. Não está atrás de otáriazinhas. Está atrás de crente que se respeita e que se comporta e se veste como uma princesa de Deus. Pode ser simplesinha. Ó, missionário, não precisa ela ter roupa cara, não. Quando eu casar com ela, eu compro roupa cara para ela. Ele disse para mim: eu vou dar o melhor shampoo, o melhor sapato, o melhor tecido, mas eu quero que ela seja de doutrina. Ele falava doutrina com a boca cheia. Eu digo: oh, Senhor, será? Eu tô pensando em Israel, se eu vou achar de Israel ainda. Né, Yeiel? Ele ainda confirma. Não se preocupe não, que a mãe vai achar. Então assim, em nome de Jesus, ainda tem pessoas que têm esse olhar. Não desmerecendo que as outras não sejam felizes, que Deus, mas que entre a prumo, que entre a respeito, que a palavra entre na veia, que a palavra entre pela retina dos olhos, olha, e entre nas entranhas, e ela passe a ser uma mulher cheia do Espírito Santo, que agrada a Deus, que sabe se posicionar, porque uma mulher bem posicionada, Deus coloca ela onde Ele quiser. E ele será bem representado. Goste quem gostar, aceite quem quiser, Deus faz. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu estava também meditando em Números 12. Teve um casalzinho, mas aqui eram irmãos. Eles também espremeram uma contendazinha contra o seu irmão Moisés. Ô, gente, às vezes a luta é tão grande que nem com os de dentro da própria casa você pode contar. Até da própria família. Moisés já tinha tanto estresse, tanta luta. Eu fui numa igreja, aí o pastor tinha uns 8 ou 9 filhos, e eu falei assim: seu pai já sofre tanto com a raça ruim que tem por aqui, e não poder contar com os próprios filhos, dói demais. Nós já passamos por tantos ataques, e não poder contar uns com os outros de dentro da própria casa. Nós não podemos nos atacar. Ei, quem está ouvindo aí, dá glória a Deus. Não seja escorpião de estar, sabe, dando uma ferroada no seu irmão. Eu me lembro até que eu fui pregar numa igreja e quando estava arrastando a mala para sair, acharam 8 escorpiões no quarto que eu estava dormindo. 8. No dia de eu arrastar a mala para ir embora, eles apareceram com um ferrão assim, ó, saindo de dentro do tijolo. E eu pensei, quantos livramentos o Senhor me deu, que às vezes chegava escarreirada do estudo da tarde, já para poder se arrumar correndo para pegar a caravana para ir de noite, e puxava o sapato debaixo da cama, botava o pé dentro, e talvez um escorpião entrou lá dentro do sapato, e Deus falou: pss, pss, saia daí que a minha serva vai calçar o sapato. Deus é detalhista. Ele faz isso, ele dá livramento. Aí o escorpiãozinho olhou para ele: sim senhor, e se socou lá para dentro, e só apareceu. Todos quietinhos aí, viu? Até ela ir embora. Por isso que é bom você estar o tempo todo em oração. Não que isso te isenta sempre de algum problema, que às vezes a gente passa, mas é muito importante essa ligação com Deus, sem nunca puxar a tomada, entendeu? Que entre luta, tempestade, vendavais, você esteja o tempo todo buscando ao Senhor. A palavra do Senhor diz que Josafá clamou a Deus e ele lhe livrou. A Bíblia diz que o homem de Deus apresentou para Deus a carta e ele lhe livrou. A palavra do Senhor diz que o profeta foi cercado, olhou para o Senhor, clamou a Deus e o Senhor cegou os olhos dos inimigos e ficaram todos na sua mão. Ninguém toma a frente de Deus quando Ele quer agir. E Ele ama todo mundo, mas Ele libera uma atenção especial para quem é fiel a Ele e para quem busca a sua presença com toda sinceridade. Quando você busca a Deus e sua vida é íntegra diante dEle, você vê que o profeta, até depois de morto, alguém saiu correndo, levou uma flechada, caiu na cova onde estava o homem de Deus enterrado, e quando tocou nos ossos do profeta, o morto ressuscitou, minha gente.
Até depois que um crente fiel morre, o seu legado ainda há poder de Deus na história, no nome, na vida. Não desperdiça o poder que o evangelho do Senhor Jesus Cristo e a poderosa palavra libera para você. Aleluia! Foi feita uma pesquisa que as pessoas que lêem a Bíblia, elas são melhores psicologicamente. Elas têm um comportamento mais suave, elas transmitem paz, elas são mais inteligentes. Isso foi pesquisa feita nos Estados Unidos. Então, no lugar de ficar o tempo todo no celular vendo um monte de abobrinhas, vendo safadices, vai ler a Bíblia. Gasta tempo buscando a presença do Senhor. Aleluia. Quando Moisés subiu no monte que desceu, não conseguiu olhar para a face dele, porque quanto mais você está na presença de Deus, aleluia, você se torna uma pessoa mais íntegra, uma pessoa mais honesta, uma pessoa mais amorosa, uma pessoa diferente, uma pessoa confiável. O crente tem que ser confiável. Eu não estou dizendo para acobertar coisa errada, mas também não precisa ser uma boca grande que sai por aí, falando que não deve, porque Deus destrói quem faz isso. Miriam não tinha o que fazer, né? Depois de tudo que viu Deus operar, para ela não foi o suficiente. Veio com a invejinha, usando a desculpa da mulher cuxita, que era uma mulher etíope. Olhando, pesquisando, parece que a esposa Zípora de Moisés era uma criolinha. Aí ela começou a questionar sobre a mulher cuxita. Com certeza tinha inveja da sua cunhada, porque quando a pessoa tem inveja, ela sempre está procurando defeito para atacar o outro. Quando você vê uma pessoa falar mal demais da outra, é porque ela tem inveja. Aí ela começou a fofocar com Arão. Agora, muito me admira Arão, que Deus manifestou a sua glória na frente dele, junto com Moisés, não mandou aquela fofoqueira fechar aquela boca de trapo dela. Era para Arão ser macho nessa hora e dizer assim, quando alguém encostar perto de você com conversinha, não tenha medo não, diga que foi sua missionária que mandou. A missionária disse que era para você fechar sua boca, se você não tiver coragem de dizer que é você mesmo. E se entrar na sua casa com conversa afiada, abre a porta e diz, aqui dentro é só oração, leitura da palavra, cantar hino da harpa, falar das coisas de Deus que nos edifica. Se você veio para cá fazer a sua chocadeira, botar ovo de basilisco, eu não vou chocar os ovos que você quer botar. Sai da minha casa. Perde a amizade, mas não perde a comunhão com Deus. E você não está pecando se você botar para fora. Sua casa não é terreiro de fofoqueiro. Sua casa não é galinheiro. Sua casa é uma extensão do céu. Aleluia. Arão, gente. Arão era para ser o melhor amigo de seu irmão. Viu a Miriam dizendo, a mulher cuxita e Deus só usa ele, não sei o que, papai. Daqui a pouco ele concordando. Porque quando você ouve algo errado e você não combate, e você não repreende, você é pior do que aquela pessoa. Você precisa aprender a defender pelas costas. Porque na frente todo mundo é amigo, todo mundo ama, todo mundo abraça, todo mundo é irmão. Eu quero ver você ser amigo, amar e defender na ausência da pessoa. É na ausência que você manifesta o caráter de verdadeiro servo de Deus. Ainda que você não concorde tanto com algumas coisas da pessoa, mas você não é covarde, você não fala pelas costas. Você quer o bem da pessoa. Você fica triste quando vê a pessoa mal posicionada, porque você sabe que ela está perdendo as bênçãos de Deus assim. Então Arão foi um frouxo, com todo respeito. Chegou e disse assim, não, ele ficou concordando ali, realmente. É porque a Bíblia não revela que ele chegou para ela e disse assim, olha, lava sua boca para falar do nosso irmão Moisés. Ele é um escolhido de Deus, foi Deus que levantou ele, então não toca no nome dele. Você está querendo o peso da mão de Deus sobre você, Miriam? Tu que acompanhou o cestinho quando nossa mãe betumou, subindo nos Alpes, parida ainda. Passou betume no cestinho, soltou lá no rio. E Deus fez uma coisa tremenda na vida do nosso irmão. Tu esqueceu que tu foi correndo atrás do cestinho e ficou observando o que acontecia? E tu foi instrumento de Deus para trazer a nossa mãe para amamentar e ainda receber salário da filha do faraó, mulher? E tu tem coragem ainda de tocar no príncipe de Deus?
Tu vigia, se tu pegar teu pedaço ruim é tu sozinho, porque eu não vou concordar com isso. Ele tinha que sair fora da panelinha. Saia fora da panelinha. Não entra em panelinha. Mas não, ficou ali. Aí Miriam continuou falando que não devia. Até a hora que Deus olhou, falou: Moisés, eu tenho um negócio para revelar bem na sua cara. Porque chega uma hora que a falsidade cai por terra. Escuta, você que é vítima de falsidade, presta atenção nessa palavra que eu vou falar aqui, é profética. Deus não vai deixar você enganada. Deus não vai deixar você enganado. Mais cedo ou mais tarde o Senhor vai derrubar toda a capa por terra. E vai te mostrar quem é quem. E você vai precisar amar essas pessoas. Isso aí é que é difícil, né? Dá vontade de dar voadora, dá aquela, mas dá. Mas não pode. Você vai voar de joelho no chão e dizer: Jesus, chegue aqui, papai. Oh, Senhor. E quando ele chega chegando bem chegado. E ele faz acontecer o milagre. Moisés, vem cá. Arão também, todos três, os três irmãos, um na cara do outro assim. Aí Deus foi com o dedo na cara. Tem profeta aqui que eu posso usar do jeito que eu quiser. E eu me revelo do jeito que eu bem quiser, para qualquer um deles que eu quiser usar. Mas como meu servo Moisés é diferente, entenda que tem coisas que é diferente. Moisés não pediu isso. Verdadeiramente, quando uma pessoa é escolhida por Deus, ela nem está atrás de holofote, ela nem quer aparecer. Muito pelo contrário, quem é chamado de verdade, se pudesse se escondia, corria de enxame. Moisés não era mostrado. A Bíblia diz que ele era o homem mais manso da face da terra. O dia que eu vi Moisés ficar zangado foi no dia de Corá. Eu até brinco dizendo que o anjo cerrou lá a garganta de baixo, enquanto os patetas estavam sentados querendo desacatar o homem de Deus. O anjo estava lá cerrando a garganta da terra. Repare só a quebradeira que vai ser. Caiu tudo. Foram enterrados vivos com toda a sua bagagem, famílias, com tudo que pertencia a eles. E os 250 que eles contaminaram, que ficaram num cantinho se urinando, pensando que não ia chegar. Deus foi lá e matou tudo. Porque Deus não gosta de falsidade. Deus não gosta de covardia. Deus não gosta de obra de engano, de mentira, de fingimento. Ele não gosta. Aleluia. Pegou Miriam, deu uma pisa nela também. Vai para a caverna como um pai que cospe na cara de uma filha quando desonra. Daqui a pouco você volta. Porque o próprio Moisés, ofendido, intercedeu. Porque quando a pessoa tem amor, ela fica com dó de quem está se levantando. Ela fica com compaixão. Ela olha assim e diz: oh meu Deus, essa pessoa está abrindo sua própria cova. E infelizmente está usando a sua própria língua como enxada. Como é bonito a pessoa pegar o caminho da honra, guardar os princípios de Deus. Você é mais feliz assim. Aleluia. Alguém lê Tiago 3, 5 e 6 com força. Já estou caminhando para o fim. Aleluia. Glória a Jesus. Cuidado com os conselhos que você recebe. Cuidado. Se um conselho não te aproxima de Deus, não abra mais a sua boca para essas pessoas. Eu até falei na terça, na quinta, se alguém não pode resolver o teu problema, não precisa tomar parte delas. Porque as pessoas estão falando demais, elas não estão orando quase nada. Aliás, tem gente que nem ora mais. Alguém encontrou Tiago 3,5? Leia alto. Veja que quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Quer dizer, a língua, ela pode destruir um grande bosque. Ela destrói vidas. Ela acaba com as pessoas. Eu estava falando lá numa igreja que eu estava pregando, que tempo os crentes da igreja primitiva tinham para fofocar. Eles deixavam os leões presos por vários dias para ficar com bastante fome. Quem está prestando atenção? Para ficarem com bastante fome, para na hora que eles soltassem da jaula, os famintos arrasassem com as pessoas. E eles combinavam, sabe, de fazer o quê? Antes da morte, vamos morrer cantando, vamos morrer louvando.
Imagina, eu e você que somos mãe, ver um leão faminto arrancar a cabeça do seu bebê e sair arrastando pela arena, enquanto eles batiam palma no circo, dando gargalhada, se divertindo com as vísceras dos crentes saindo para fora. Esses crentes, comparado aos de hoje, oh meu Deus do céu, não tem crente mais não, gente. Eu vi um pregador dizer, será que vai ter salvo? Vai. Mas o teste de resistência tá começando a esquentar. Vamos mudar o nosso comportamento para melhor. Porque ser cristão é ser pequenos cristos, significa uma extensão de Cristo na terra. Você passa a ser parecido com Ele. Meu Deus, me ajude, Senhor. O que é ser parecido com Cristo? Então por isso que o apóstolo escreve dizendo, examine-se a si mesmos. Você sabe que, para resumir todo o evangelho, Jesus disse assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Até o livre-arbítrio você não precisa mais usar. Tome a sua cruz, cada um, e siga-me. Ele não está mandando você seguir A, nem B, nem C. Ele está dizendo, siga a mim. Porque eu fui traído, cuspido. O Senhor morreu, não foi de vez. Ele foi definhando pouco a pouco, agonizando. Foi uma morte cruel. E a Bíblia diz que nós devemos seguir o exemplo dele e dos fiéis que seguiram a ele. Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, querendo dizer o seguinte, enquanto eu estiver imitando a Cristo, pode copiar o meu modelo de vida espiritual e o meu caráter. E nesse elo de força santa, nós vamos para a Nova Jerusalém, gente, que já está chegando a hora. Eu tive um sonho dentro do avião, foi ontem, voltando. Aquele aviãozinho pequenininho, eita Deus. Aí eu dei um cochilo assim, a mulher se benzendo do meu lado toda hora. Aí eu falei, fica calma, vamos chegar vivo, eu vou jantar com meus filhos ainda hoje. Que eu me lembrei disso, que um irmão estava viajando na Kombi, eu já estou quase concluindo, e tinha 12 pessoas na Kombi. E aí os irmãos oraram antes de viajar, eu conhecia eles. Oraram antes de viajar, e o irmão falou assim, ainda hoje eu vou jantar com a minha família. A palavra tem poder. Sim ou não? Sim. Tem poder. Ainda hoje eu vou jantar com ele. Aí o pessoal ficou rindo. Ele foi o único que sobrou dessa Kombi. Saíram 12 caixões de dentro da igreja. E ele foi o único que voltou para casa e jantou com a sua família. Aí eu falei para Deus, Senhor, eu sei que ainda tem umas bicudas para dar em algumas canelas nessa terra. Eu vou ficar viva. E a igreja lá está orando por mim. Aí eu sonhei que um monte de brasileiros tinha saído do desembarque internacional e entrava no aeroporto de Guarulhos, de Salvador, do Galeão, no Rio de Janeiro. E eu ficava vendo aquelas pessoas chegando com malas, os meninos correndo pelo nariz, tudo sujo, e as pessoas se abraçando com seus entes queridos, e algumas pessoas gritando, graças a Deus, eu consegui chegar no meu país. E o engraçado do sonho, sabe o que foi? O povo saía do desembarque, aquela multidão, como se fosse tudo fugindo de alguma guerra. Só que do lado tinha o embarque. Para quem ia, não ia ninguém. Ninguém entrava no embarque para ir para lá. Só uma com a malinha arrastando e olhando para aquele povo assim. Por que esse povo está tudo voltando desesperado assim? Só eu que estou indo. Eu entrava sozinha no embarque. E eu olhava para o céu e falava, ô Jesus, que negócio é esse? O Senhor está mandando o povo voltar e mandando eu ir? Deus não depende da condição de lugar algum para enviar o seu servo, o seu missionário. Vocês estão entendendo? Quando você recebe... Aí eu chorei dentro do avião, falei, Senhor, o Senhor está me dizendo que não é a situação quem decide nada. É a tua vontade soberana que tem a última palavra.
Quando Deus quer fazer alguma coisa, pode estar tudo virado de cabeça para baixo. Você atravessa no meio do fogo, como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Pode aquecer a fornalha quantas vezes quiser. Se Deus entrou em alguma situação com você, você vai conseguir vencer. E se Ele quiser te levar no meio da fornalha, missão cumprida. Dou adeus a esse mundo e vou-me embora. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Jesus. Glória a Deus. Teve outro caso também de um espremer de falsos conselheiros. O Roboão, o filho de Salomão, que herdou o trono de seu pai, que era o trono de Davi. Ele não deu ouvido aos sacerdotes antigos da igreja, vou falar assim. Ele deu ouvido aos molecotes que estavam na onda dele, querendo surfar no poder e na herança que seus pais deixaram. Foi quando ele chegou e disse: esse dedo mindinho aqui é mais grosso do que a coxa do papai. Deus nunca gostou dessa soberba. Ele sempre quis que os reis, os sacerdotes, os profetas consultassem a sua vontade antes de dar cada passo na vida. Não seja desregrado, maluco, que sai, sabe, metendo a cara sem primeiro buscar a direção de Deus. Busque a direção de Deus. Ele vai ver que você está preocupado em querer agradá-lo e vai te ajudar, crente. Roboão escutou os sacerdotes, esse rapazinho de igreja que fica falando: esse crente velho, essa crente velha, arcaica, tu é antigo, rapaz, tu é antiga, tem nada para nós não, nós estamos, você está vivendo em outro século, nós já estamos no século 21, agora o negócio é diferente, é moderno, é inovação. A igreja do Senhor sempre precisou, de maneira perpetualizada, guardar os princípios que Deus estabeleceu para ela. Isso não pode ser ferido por nenhuma mentezinha evoluída da bestalhagem. É muito importante nos mantermos firmes naquilo que nós aprendemos e recebemos de Cristo. Isso atravessa século, tempo e qualquer mente extraordinária. Porque ninguém pode alcançar a mente de Cristo. Tem coisa que não está em livro. Tem coisa que é o Espírito de Deus. Tem coisa que é Deus quem faz, quem mostra, quem fala e trabalha dentro da gente. Aleluia. Glória a Jesus. Não é uma questão nem cultural, é espiritual também. É espiritual também porque a pessoa vai abrindo legalidades. Tem que tomar muito cuidado. Olha o que foi lido, Apocalipse capítulo 2, quando o Senhor Jesus fala para a igreja de Tiatira através de João, dizendo que a Jezabel recebeu muito tempo, e até foi lida essa palavra aqui essa semana. Ela recebeu muito tempo para se arrepender, mas não deixou o seu caminho mau. Não só tinha uma maca esperando por ela, como para seus filhos a morte. Então nós precisamos fechar as brechas. Vamos viver de uma forma digna de honrar a Deus em toda maneira de agir, de pensar, de falar, de vestir, de conversar, de resolver, de fazer as coisas do nosso cotidiano. Coloca Deus na frente. Tem que espiritualizar tudo. Não é questão de espiritualizar, é questão de fazer o que é correto. Aleluia. Aí o Roboão não escutou os sacerdotes antigos, porque começou a coxar demais e apertar o povo, no sentido de tirar o couro e até o sangue do povo para pagar impostos pesados. Aí ele disse assim: maneira, porque teu pai já fez isso e não foi bom. Então suaviza para o povo, que o povo vai te atender, vai te obedecer. Seja legalzinho com o povo um pouco também, rapaz. Não, aqui ó, meu dedinho mindinho é mais grosso do que a coxa de papai. Aí os sacerdotezinhos, molecote, né, que era da geração: é isso aí, Roboão. Deu ruim. Então é muito importante, em nome do Senhor Jesus, fazermos. Deus está me dando uma visão aqui. Eu via várias irmãs aqui sorrindo, mas era aquele sorriso de alegria, assim, como que uma notícia maravilhosa vai chegar. Eu pude ouvir a gargalhada, mas não é uma gargalhada assim, sabe, dessas que a gente dá quando a gente acha algo engraçado. Era aquela, sabe, a risada misturada com choro e sorriso.
E eu escutei aqui agora, porque o Senhor Jesus tem uma grande alegria. Vamos ficar de pé? Aleluia. Põe a mão no seu coração e diga assim: eu vou melhorar. Coloca aí santuário e vamos, em nome do Senhor Jesus, ouvir esse louvor enquanto o povo de Deus é ministrado. Quantos podem glorificar a Deus por esta palavra? Glória a Deus. Foi uma pequena reflexão, uma simples reflexão, mas é para ficarmos mais perto de Deus. Aleluia. Escute os conselhos. O profeta Isaías disse: ai daqueles que tomaram conselho, mas não de mim, e se cobriram com a cobertura, mas não foi a do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Então se cubra com a cobertura do Espírito de Deus e ouve o conselho que vem da parte de Deus, ainda que você venha contrariar o desejo de muita gente. Agrade a Deus. Este é o segredo do verdadeiro sucesso, porque se Deus está com você, você é muito, 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 muito mais que vencedor. Coloca aí, Amara Lima, santuário, playback. Oh, glória a Jesus. Aumente o som que a mamãe está meio surda. Pai, eu oro pelas pessoas que estão em casa nesta hora. Repreenda, Senhor, toda a depressão, toda a angústia. Lança por terra, meu Senhor, toda tristeza, toda doença e depressão sai. Em nome de Jesus. Agora pode sentar que eles vão recolher a contribuição. Tá no retorno para mim. Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro, com gratidão eu faço esta oração, santuário em teu louvor. Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro, com gratidão eu faço esta oração, santuário em teu louvor. Pois só tu, Senhor, veio salvar-me, transformar meu coração. Só tu, Senhor, conhece as minhas fraquezas, dai-me forças, com as tuas mãos. Eu estava esquecendo. Faz de mim, Senhor, um santuário. Eu cantei isso quando era adolescente. Puro e santo e verdadeiro, com gratidão eu faço essa oração, santuário em teu louvor. Pois só o Senhor veio salvar-me, transformar meu coração. Só tu, meu Senhor, conhece as minhas fraquezas, dai-me forças com as tuas mãos. Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro, com gratidão eu faço esta oração, santuário em teu louvor. Faz de mim, Senhor, um santuário, cante, igreja, puro e santo e verdadeiro, com gratidão eu faço esta oração, santuário em
Obrigada, Senhor Jesus. Eu oro pelo teu povo, Senhor, pedindo a tua bênção, a tua misericórdia, força, alegria, saúde. Em nome de Jesus, resposta de oração, milagres da parte do Senhor. Pai, muda o quadro na vida de pessoas que precisam, Senhor, de uma intervenção divina urgente. Tu és o nosso advogado, o nosso médico, o nosso pai, o nosso amigo, o nosso Senhor. Obrigada, Senhor, por esta noite e tua presença, em nome de Jesus. Amém.